cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte e não a parte requerer o depoimento pessoal da mesma pessoa que, vamos supor, eu estou advogando a favor de alguém e eu peço o juiz para ouvir, para fazer o depoimento pessoal da pessoa que eu estou defendendo. Não é assim. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que essa seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-la de ofício. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento e advertida da pena de confesso não comparecer, ou mesmo se comparecer, se recusar a depor em juízo, o juiz vai aplicar a pena de confesso. A parte foi intimada pessoalmente para prestar depoimento pessoal e foi advertida da pena de confesso. Ela não compareceu ou compareceu e se recusou a depor. O juiz vai aplicar a pena que lhe foi imposta. É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. O depoimento pessoal da parte que residia em comarca, seção ou subseção diversa daquela onde tramita o processo, pode ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de sons e imagens em tempo real, o que pode ocorrer inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Quando a parte sem motivo justificado deixa de responder ao que lhe for perguntado ou responde de forma evasiva, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença se houve recusa de depor, porque está respondendo de forma evasiva ou não está respondendo. O juiz vai verificar isso e vai ver se a parte está se recusando a depor. A parte responderá pessoalmente sobre fatos articulados, não podendo levar para a audiência de instrução escritos anteriormente preparados, permitindo ao juiz, todavia, permitindo-lhe o juiz a consulta a notas breves. No caso, a pessoa pode consultar notas breves desde que objetivem completar os esclarecimentos que ela esteja fazendo. A parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados, a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo, acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessível, que coloque a vida do depoente ou das pessoas referidas no 3 também, em perigo de vida. Essa disposição não se aplica em ações de Estado e também de família. Confissão. A confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável à do adversário. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por um representante com poder especial. A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando todavia os litisconsortes. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sendo o outro, salvo o regime de casamento for o de separação absoluta de bens. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos disponíveis. A confissão será ineficaz se feita por quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. A legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente,
mas pode ser transferido aos seus herdeiros se ele morrer após a propositura da ação. A legitimidade é exclusiva do confitente e pode ser transferida mas pode ser transferida aos herdeiros se ele morrer após a propositura da ação. Após a propositura da ação, não é antes da propositura da ação. A confissão extrajudicial, quando feita de forma oral, só tem eficácia nos casos em que a lei não exige a prova literal. A confissão, em regra, é indivisível e não pode a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico em que a beneficiar e rejeitar no que lhe for desfavorável. No entanto, a parte pode cingir a confissão, quando confitente, a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa, de direito material ou de reconvenção. Porém, se indiciar, quando confitente, a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa, de direito material ou de reconvenção. Exibição de documento ou coisa. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontra em seu poder. O pedido formulado pela parte conterá a individuação tão completa quanto possível desse documento ou da coisa. A finalidade da prova indicando fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa. As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que aquele documento ou aquela coisa existe e se acha em poder da parte contrária. O requerido terá que dar sua resposta no prazo de 5 dias subsequentes à da intimação. 5 dias para dar resposta na exibição de coisa. Se o requerido afirmar que não possui aquele documento ou aquela coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que essa declaração não corresponde à verdade. O juiz não admitirá recusa se o requerido tiver obrigação legal de exibir. O requerido tiver aludido a documento ou a coisa no processo com o intuito de constituir prova. O documento, seu conteúdo, for comum às partes. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio de documento ou da coisa, a parte pretendia provar se o requerido não exibir, nem fizer nenhuma declaração no prazo de 5 dias, a recusa for ilegítima. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o prazo não é mais de 5 dias, passa a ser de 15 dias, no qual o juiz ordenará a citação do terceiro para responder à ação de exibição. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou negar a posse do documento ou da coisa, o juiz vai designar audiência especial para tomar o depoimento do terceiro, bem como também das partes, e também, se necessário, testemunhas, e em seguida proferirá sua decisão. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz vai ordenar que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar que for designado, prazo de 5 dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo de responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. A parte e o terceiro se escusam de exibir em juízo o documento ou a coisa se, concernente a negócio da própria vida da família, sua apresentação puder violar dever de honra, sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro,
bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes apresentar perigo de ação penal. Se sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito por estado ou profissão devam manter em segredo, subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifique a recusa da exibição, houver previsão legal para que justifique a recusa da exibição. Se esses motivos disserem respeito a apenas uma parte do documento, a parte ou terceiro, aliás, apenas uma parcela do documento, a parte ou terceiro exibirá a outra em cartório, para que dela seja extraída cópia de tudo, sendo lavado a um auto circunstanciado. Prova documental, força probante dos documentos. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também de fatos que o escrivão ou chefe declarar que ocorreram em sua presença. São os documentos públicos. Não só da sua formação, mas também de fatos. Quando ela exige instrumento público, como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir essa falta. O documento feito por oficial público incompetente ou sem que sejam observadas as formalidades legais, se for subscrito pelas partes, tem a mesma força probante que um documento particular. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou apenas assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova ciência, mas não fato, incumbindo o ônus de prová-la ao interessado em sua veracidade. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou foi apenas assinado, presumem-se verdadeiras em nome da segurança jurídica em relação a quem assinou. Presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contém declaração de ciência de determinado fato, de forma geral, documentos particulares escritos e assinados, ou apenas assinados pelas pessoas, são considerados como verdadeiros em relação a quem assinou. No entanto, se esse documento contém ciência de determinado fato, o documento particular prova que houve ciência, porque presume-se verdadeira que houve a assinatura de um documento que foi escrito e assinado. Então aquele documento prova que houve ciência da pessoa com relação a determinado fato. Prova que houve ciência, mas não o fato em si. Incumbe o ônus de provar o fato ao interessado em sua veracidade. Quando, todavia, regra geral, o documento particular escrito e assinado, somente assinado, presume-se verdadeiro em relação a quem assinou. Presume-se verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, esse documento contém declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si. Incumbe o ônus de prová-la ao interessado em sua veracidade, em documentos particulares, não sendo documentos públicos. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, será provado por todos os meios de direito. Em relação a terceiros, considera-se datado o documento particular do dia e hora que foi registrado, do dia em que foi registrado, desde a morte de algum dos signatários, a partir da impossibilidade que sobreveio a qualquer dos signatários, sua preservação e repartição pública em juízo, do ato ou fato que estabeleça de modo certo
a anterioridade da formação do documento. Considera-se autor do documento particular aquele que o fez e assinou. Aquele que, por conta de quem ele foi feito, estando assinado, aquele que mandando compô-lo não firmou, porque, conforme a experiência comum, não se costuma assinar como livros empresariais e assentos domésticos. Considera-se o autor do documento particular aquela pessoa que o fez e que o assinou. O autor fez e assinou. Aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado, aquele que mandando compô-lo não firmou, conforme a experiência comum. Ok. Quem fez e assinou, ou quem só assinou, é o autor, ou quem mandou fazer, mas não assinou. Porque, pelas regras comuns de experiência de vida, aquele tipo de papel, documento, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos domésticos. Considera-se autêntico o documento quando o tabelião reconhece a firma do signatário. É autêntico. O tabelião reconhece. A autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei. Não há impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. O documento particular, de cuja autenticidade não se duvida, prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. O documento particular, admitido expressa ou tacitamente, é indivisível, sendo vedada a parte que pretende utilizar-se dele aceitar fatos que lhe são favoráveis e recusar os que lhe são contrários aos seus interesses, salvo se provar que estes não ocorreram. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória que um documento particular, se o original, constante da estação expedidora, tiver assinado pelo remetente. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se essa circunstância no original depositado na estação expedidora. O telegrama ou radiograma presume-se conforme original, provando as datas de sua expedição e de seu recebimento pelo destinatário. As cartas e os registros domésticos provam contra quem os escreveu quando enunciam o recebimento de um crédito, contém anotação que visa suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor, expressa o conhecimento de fatos para os quais não se exige determinada prova. A nota escrita pelo credor em qualquer parte do documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. Aplica-se essa regra tanto para o documento que o credor conservar em seu poder, quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou de terceiro. Os livros empresariais provam contra o seu autor, sendo lícito ao empresário todavia demonstrar por todos os meios permitidos em direito que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos, não correspondem à verdade dos fatos. Os livros empresariais que preenchem os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. A escrituração contábil é indivisível e se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse do seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo, na liquidação de sociedade, na sucessão por morte de sócio, quando e como determinar a lei.
O juiz pode de ofício ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se sua conformidade com o documento original não foi impugnada por aquele contra quem foi produzida. As fotografias digitais extraídas da internet fazem prova das imagens que produzem, devendo-se impugnadas se apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, se não for possível, realizada a perícia. Se se tratar de fotografia publicada em jornal, revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte. Aplica-se o disposto no artigo à forma impressa de mensagem eletrônica. Reproduções de documentos particulares, fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição valem como certidões sempre que o escrivão ou chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão intimar as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre o original e a cópia. Fazem a mesma prova que os originais. Certidões de texto de qualquer peça dos autos no protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou chefe de secretaria se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas. Traslados, certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Reproduções de documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais. Cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial, declaradas autênticas pelo advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhe for impugnada a autenticidade. Extratos digitais de bancos, de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações se conferem com o que consta na origem. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntada aos autos pelos órgãos de justiça e seus auxiliares, as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos de justiça ou seus auxiliares, pelo MP e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pela Procuradoria, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada de adulteração. Reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntada aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo MP e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas Procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, são tidos como verdadeiras, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Os originais documentos digitalizados deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para a postura de ação rescisória. Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou na secretaria.